mais uma noite, né, irmãos? Nós estamos presentes na casa do Senhor para louvar, adorar e agradecer o teu santo e maravilhoso nome. E agora é o momento de nós ouvirmos, né, um pouco da mensagem do Senhor, a palavra de Deus. Eu vou pedir a vocês que vocês abram lá no livro de Mateus, no capítulo 19. Mateus capítulo 19, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 30. Esse trecho, esse texto que nós vamos estar lendo, no livro de Mateus, ele tem dois títulos que falam sobre o jovem rico e o perigo das riquezas. Mas a gente vai ver que conforme a gente vai conversando e falando um pouquinho sobre esta situação em que Jesus ele conversa com um jovem que observava a lei, que ele era religioso, ele não serve somente para os ricos. E a gente vai entender um pouquinho no contexto dessa passagem que está lá no livro de Mateus, no capítulo 19. Então vamos ler lá a partir do versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou o jovem: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. E então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Jesus respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, obrigado, Deus, agora por esse momento. Um momento, Senhor, que é especial diante da Tua presença. Momento, ó Pai, em que nós fizemos a leitura da Tua palavra. Momento, ó Deus, agora em que, pelo Teu Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha trazer a Tua revelação para cada um dos nossos irmãos. É verdade, ó Pai, que além da interpretação do texto, existe aquilo que o Senhor tem para tratar com cada um pessoalmente, Senhor, dentro da sua própria vida. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar com cada um dos nossos irmãos, trazendo, ó Deus, a glória, a verdade dentro da Tua palavra, e que todos possamos sair daqui abençoados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, esse texto ele também se encontra nos outros dois livros sinóticos, de Marcos capítulo 10 e no livro de Lucas capítulo 18,
E existem algumas diferençazinhas, algumas variações, mas no fundo eles fazem mais ou menos, têm o mesmo entendimento de todas as coisas. E aí a gente chega e começa a ver o seguinte: em apenas 15 versículos que nós lemos aqui, do 16 ao 30, a gente vai ver várias vezes a mesma palavra, ou termos ligados à mesma palavra, que se refere à salvação ou à vida eterna. Olha só que interessante. Pelo menos, consegui separar 8 vezes em que fala sobre vida eterna ou fala sobre salvação. E uma coisa interessante que a gente, ao momento em que nós começamos a ler esse texto, a gente pensa o seguinte: quando você faz a primeira leitura e você passa corrido, e você vê essa história como nós acabamos de ler, a primeira impressão que a gente tem, ou que você pode ter, esse texto não fala para a gente. Nenhum de nós é rico, nenhum de nós tem bens ou propriedades de sobra, nenhum de nós tem dinheiro abundante. Só que existe uma coisa curiosa, nós vamos ver no transcorrer da mensagem, que vai ver que num determinado momento, este homem, este jovem, ele faz uma pergunta para Jesus, ao qual Jesus ele não tinha satisfeito a resposta que ele tinha pedido. Ele perguntou uma vez: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, só que essa resposta não satisfez o coração daquele rapaz. Interessante, Jesus ele leu os mandamentos da lei. Só que dentro dos mandamentos da lei, ele chegou e leu 5 mandamentos da lei, que são 10, né? Ele leu 5, e depois que ele leu o 5º mandamento que ele disse lá para o homem, ele chegou e leu condensado o 2º grande mandamento, que amar ao seu próximo como a você mesmo. E aí a gente começa a entender o seguinte: Jesus ele está falando com um jovem rico, mas quando nós que estamos nos dias de hoje, ou mesmo aqueles que estavam ali naquele momento, porque essa situação chamou a atenção dos discípulos, e principalmente de Pedro. Pedro ele tinha a primazia, digamos assim, de ser sempre o primeiro a chegar e perguntar alguma coisa para Jesus. E uma coisa que a gente chega e vê nos dias de hoje, interessante, é que as pessoas elas se retraem cada vez mais na sua vida. O que significa se retrair? Imagina o seguinte: em qualquer situação que você se depara no seu dia a dia, seja na escola, seja no trabalho, seja dentro da sua casa, né, seja na convivência com seus amigos, dentro dos amigos mais íntimos até que não existe muito isso daí. Mas quando alguém vem falar alguma coisa para você, você não quer passar o ar, ou não quer não quer demonstrar que você não conhece ou não sabe nada acerca do assunto. E aí você chega assim, é aquele ditado: quem cala consente, né? Então, ao fato de você ficar quieto, você chega e você pensa, a pessoa do outro lado, ela pensa assim: entendeu tudo aquilo que eu falei. Só que a gente vive num tempo, nos dias de hoje, em que isso não é uma verdade. Aliás, nunca foi uma verdade, né? Nunca foi uma verdade o fato da pessoa ficar quieta dizendo que ela entendeu, que ela aceitou tudo aquilo que vem falando para ela. E nos dias de hoje, as pessoas elas têm uma vergonha, uma timidez tão grande que elas preferem o seguinte: para eu não me expor, eu vou ficar quieta. Só que, reparem só, as coisas elas vão acontecendo na vida da gente, e à medida que nós não vemos a resposta daquilo que nós não entendemos, ou nós não entendemos o significado daquilo que para nós é explicado, o que vai acontecer? Eu vou crescer uma pessoa cheia de dúvidas. Eu vou crescer uma pessoa completamente insegura. No trabalho, então, nem se fala. Na escola, então, o resultado vai aparecer nas minhas notas, né? Porque se o professor está lá explicando, você não entende, e ele faz a pergunta, todo mundo entendeu, ficou todo mundo quieto, ele vai assumir que todo mundo
entendeu. Na realidade, o professor ele já sabe, né? Se todo mundo ficou quieto é porque ninguém entendeu absolutamente nada. Essa é a verdade. Aí vai refletir aonde? Que é o terror de todo estudante. Chegar no final do bimestre e ter que apresentar para o pai e para a mãe o boletim. E aí a gente é daqueles tempos antigos, né? Caneta azul e caneta vermelha, né? Todo mundo detesta a canetinha vermelha. Chega na conta corrente é a mesma coisa, né? É a caneta preta ou a caneta vermelha. Todo mundo detesta ver aquele sinalzinho negativo na conta, mas isso é a realidade dos nossos dias. E aí a gente pensa assim, a gente lê esse texto e fala, bom, esse texto não é para mim, eu sou pobre, Jesus, nunca fui rico, não vou conseguir ser rico na minha vida, então Jesus ele não está falando comigo, ele está falando com todo mundo. Jesus, por ele, mesmo ele tendo em forma humana, ele tinha uma coisa que faz parte da natureza de Deus dentro da vida dele. Ele tinha onisciência. Não se sabe se Jesus ele tinha a completa onisciência que Deus ele tinha. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê a história, aparentemente parece que ele não tinha total onisciência, mas ele tinha muito da onisciência de Deus. Ou seja, né, quando a gente vai e passa lá para o livro de Filipenses, a gente chega e vê lá no capítulo 2, quando chega e fala que Jesus ele não olhou para a sua grandeza e o tamanho da sua divindade, ele chegou e resolveu abdicar e largar toda as coisas que ele tinha dentro do poder da sua divindade, ele se esvaziou a si mesmo e ele chegou e se transformou como o pior dos seres humanos, da raça humana, para poder chegar e entrar aqui, caminhar e anunciar o amor de Deus e anunciar a salvação para que todo aquele que nele crê fosse salvo. Né? E a gente vai ver dentro desse texto que Deus ele fala muito, ou que Jesus ele fala muito acerca de salvação, não para aquele jovem. A gente viu lá no começo lá que ele aparentemente era rico, né? Porque quando começa a perguntar, ele chega, a gente vai ver no texto de Marcos e a gente vai ver no texto de Lucas, chega e diz que um deles, ele diz que ele chegou correndo e se ajoelhou diante da presença de Jesus, no outro diz que era uma pessoa de grande situação, de grande poder, que chegou na presença de Jesus, e com o transcorrer da conversa a gente vai ver que esse rapaz ele era uma pessoa muito rica. Também não disse era um rapaz, né? Porque é muito interessante, naqueles tempos, uma pessoa sendo jovem, ela sendo uma pessoa rica. É a mesma coisa nos dias de hoje, né? Pouquíssimas pessoas que você já viu ou ouviu falar que na sua juventude já são ricas. Mas não importa, a questão da idade, se ele era jovem ou não é essa a questão. A questão é assim, esse homem, ele era uma pessoa extremamente religiosa. E aí ele chega a uma coisa interessante, uma coisa que o judeu, as pessoas que eram da lei do Antigo Testamento, eles não tinham, a gente não tinha muito conceito sobre a questão de salvação no Antigo Testamento. A gente vê no Antigo Testamento que Deus ele sempre se apresenta desde o começo como Deus de vivos, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, um Deus que era chamado de Deus de vivos, apesar de que todos esses morreram, ou seja, que para Deus aquele que o serve nunca morre. E aí a gente já começa a pensar um pouquinho no significado dessa eternidade. Mas esse jovem, ele chegou diante de Jesus, ele chegou e perguntou, o que eu preciso fazer para conseguir alcançar a vida eterna? Por que fez essa pergunta? Se você correr uns capítulos para trás, dentro desse livro de Mateus, desde o capítulo 5, Jesus ele começa a anunciar o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus, o reino da salvação, o reino da vida eterna. Essa é a questão de todas. E o ensino, a pregação, a maneira de Jesus falar chamou muito a atenção desse rapaz, coisa que talvez lá com os doutores, os mestres da lei, ele nunca tivesse tido essa percepção. Por quê? Porque o judeu, o povo de antigamente, o povo da lei, eles aguardavam o Messias como se fosse um libertador da opressão que eles estavam passando naquele momento. Nesse momento de Jesus, era a opressão do Império Romano. Então eles pensavam que a salvação seria a salvação do aprisionamento. A salvação por causa da opressão
que esse povo, que Roma exercia a pressão de um governo que cobrava altos impostos e que não deixava o povo ter a total liberdade sobre a sua vida. Uma coisa interessante, né? A gente chega e fala assim que nós temos liberdade de expressão. Não temos, irmãos. Em nenhum lugar do mundo você vai ter isso daí. Por quê? A partir do momento em que existe uma sociedade, a partir do momento em que existe um governante, a partir do momento em que existem representantes desse povo, para chegar e legislar sobre essa sociedade, nós estamos no país, nós estamos numa cidade, nós estamos num estado, nós devemos o quê? Satisfação. É a mesma coisa, nós estamos dentro de uma igreja, e nós vivemos dentro do quê? Das doutrinas que compõem a nossa forma e a nossa maneira de viver dentro desta igreja, desta comunidade. E existem algumas regras, não vamos falar em inglês, mas existem algumas regras que nos diferenciam das outras igrejas e nos diferenciam das pessoas que não são de outras igrejas. A mesma coisa, dentro do nosso país, da nossa sociedade civil, nós obedecemos e servimos algumas regras que nos diferenciam dos outros países que existem no mundo. Ou seja, quando se fala em liberdade, a liberdade ela não é total. A liberdade, ou seja, você tem liberdade de expressão até um determinado limite. Qual é esse limite? Quando você transgride a lei, que foi imposta para você, para nós, né, no caso, a lei que foi imposta, para quê? Para que exista o quê? Comunhão, respeito, união, e que todos saibam que, ao exceder um limite, nós vamos pagar um preço por isso daí. Então aí, olha só que interessante, esse homem observava as leis, ele chega e ele ficou curioso acerca da vida eterna. Que história de vida eterna é essa que Jesus ele veio para pregar? E a única coisa naquela época era o quê? Se arrepender do seu mau caminho, se arrepender do seu pecado, para você chegar e conseguir entrar no reino de Deus. Poxa, isso é maravilhoso. Naquela época isso era uma coisa maravilhosa, porque quando você começa a olhar as 10 leis, os mandamentos de Deus, e a partir das leis você começa a ver os decretos que foram criados a partir dessa lei, é a mesma coisa na nossa Constituição, eu nem sei quantos artigos existem, mas existem X artigos, e quando você começa a ler os artigos, existem um monte de parágrafos, um monte de incisos, e depois que existe essa nossa Constituição, existem outros decretos e outros decretos-leis e outras regulamentações que partem da nossa Constituição, e a mesma coisa dos mandamentos de Deus. Tinham 10 leis, dessas 10 leis Moisés ele chegou e criou lá, quando a gente vai olhar no Pentateuco, várias outras leis, determinações, ordenanças, que partem do princípio dessas 10 leis. Aí, com o passar dos tempos, os judeus, eles chegaram a criar um livro, mas é um livro de leis, que até hoje eles não sabem direito ao certo quantas leis existem a partir dos 10 mandamentos de Deus. Mais ou menos, só para vocês terem ideia, existem quase 600 leis baseadas nos 10 mandamentos de Deus. Aí você vai chegar e a gente pensa o seguinte, Jesus ele começa falando assim, por que você me chama bom? Né? Num dos outros livros sinóticos, Jesus ele vai chegar e vai falar que bom é Deus. Né? Mas aí Jesus ele chega e começa a citar algumas leis. Olha só que interessante. Versículo 18, ele vai citar, em 19, ele vai citar 4 leis, como eu falei, e ele vai chegar e ele vai citar o segundo grande mandamento. Olha só que coisa interessante. Eu vou pedir a você, aliás, vamos pedir ao nosso irmão Diogo, que ele abra lá, coloque em Êxodo, capítulo 20, versículo 2, vamos ver os 10 mandamentos que Deus ele chegou e criou.
O que foi que Jesus citou? Segue para frente. Deve estar lá pelo versículo ainda. 10, 11, 12. Esse foi o último que Jesus ele falou antes de citar o segundo grande mandamento. Ele falou: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Ele não falou isso daí. Ele falou 4 dos 10 mandamentos. E aí eu vou chegar e vou lembrar vocês. Versículo 2, primeiro grande mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro grande mandamento qual é? Eu sou o Senhor, o teu único Deus. Segundo, idolatria. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Próximo versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Terceiro mandamento, seguinte. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse daí é interessante. Lá eles guardavam o sábado para nós ele passou a ser o primeiro dia da semana. E Deus ele chega e fala o seguinte: nós temos que separar um dia pelo menos da nossa semana. Normalmente é o domingo, mas a gente vive num mundo em que tem gente que trabalha no domingo, aí não pode, mas tem outro dia. Mas, ou seja, Deus ele chega e fala um dia para a gente separar na nossa vida, para a gente poder chegar e cultuar a Deus. Aí sabe o que a gente faz? Olha só que interessante. A gente chega e tem uma vida tão corrida, e a gente tem uma vida tão difícil, em que muitos chegam e pensam o seguinte: no dia que eu folgo, que é justamente o dia de ir para a igreja, por exemplo, no domingo, onde todo mundo chega e canaliza a sua vida pessoal, as suas obrigações pessoais, tudo para esse dia. Irmãos, a gente sabe que a vida de todos nós ela é corrida. Isso que eu estou falando, ele tem muito a ver com aquilo que nós vamos ainda continuar falando sobre esse texto. Só que a pessoa chega, por exemplo, eu estou construindo uma casa e eu só tenho um domingo para eu chegar e fazer isso daí. Sabe, eu tenho que chegar e cuidar da minha casa, eu só tenho um domingo. Aí a pessoa chega e pá, uma hora antes de ir para o culto não vai dar tempo. Não vai dar tempo porque eu estou cansado, porque eu trabalhei demais. Deus ele está vendo todas essas coisas. Deus ele sabe que as pessoas elas se esforçam para fazer isso aí. Mas Deus, lá no Antigo Testamento, ele pedia um dia para descansar, não. Um dia para eles poderem meditar em tudo aquilo que eles fizeram nos outros 6 dias que Deus ele deu para eles, para que esse um dia eles reservassem para quê? Para olhar para tudo aquilo que Deus fez e sustentou na vida de cada uma dessas pessoas. E aí a gente chega e fala que como a gente não tem mais tempo para nada, só tem um dia de folga, e esse dia de folga por acaso é exatamente o dia que a gente vem para a igreja. E aí a pessoa chega assim, passa, esquece a hora da igreja, a hora de cultuar a Deus, chega e está muito cansado, e fala: puxa, não dá, Deus ele me entende, Deus ele sabe da minha dificuldade, Deus ele sabe de todo o trabalho que eu tenho, e aí eu chego e falo: não vou para a igreja hoje. Aí o tempo vai se passando, e aí a gente começa a ver o seguinte: as pessoas elas começam a falar: eu tenho Deus no meu coração, não preciso ir para a igreja para eu chegar e ser salvo. Ou a pessoa ela chega e fala: não, a igreja é um lugar de gente fanática, é um lugar de gente que não tem tempo para nada. É mentira isso. A igreja é um lugar de pessoas normais, trabalhadoras, pessoas que servem os seus propósitos, que cumprem as suas obrigações, e nós nos reunimos para cultuar a Deus, para cumprir esse mandamento, ou pelo menos para a gente chegar e agradecer por tudo aquilo que Deus ele fez na nossa vida durante essa semana que passou. Ou você pensa que tudo aquilo que você conquistou na semana foi por causa da tua força?
Irmãos, pega uma gripe para você ver se você vai trabalhar. Pega uma Covid para você ver se você vai estar bem disposto no dia seguinte. Aí sabe o que acontece quando você fica de cama? Caramba, eu não sei como é que eu peguei essa doença. Ou, às vezes, quantas vezes a gente chega, né? A gente vai dormir bem, no dia seguinte levanta com um monte de dor no corpo. Não adianta reclamar que é colchão, não adianta reclamar que é travesseiro, mas é o seguinte, te afeta no dia de trabalho. E a gente, quando a gente está na presença de Deus, tudo aquilo que acontece na nossa vida, diariamente, a gente agradece a Deus por mais um dia que Ele nos deu. A gente agradece a Deus por Ele cuidar da nossa vida. Mas eu vivo sempre a mesma coisa todos os dias. Eu atravesso todos os dias a mesma rua e eu sei a hora que passa carro e quando não passa carro. Irmãos, um exemplo que eu já dei uma vez aqui. Você está passando nesse cruzamento, quem te garante que nessa preferencial que vem aqui, ou essa rua que não é preferencial, a rua da frente da nossa igreja, a pessoa vai respeitar o cruzamento? Quem te garante isso? Quem garante que quando você está na preferencial, a pessoa que vem e essa rua é a rua mais principal do que essa daqui? A gente nem sabe porque essa descida é preferencial, mas não importa, foi a lei da cidade que criou isso daí. E eu tenho que respeitar. Só que todo mundo respeita a lei? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Existem algumas coisas na lei que nós não respeitamos. E quando a gente não respeita a lei, o que acontece? A gente está sujeito a ter algum problema por causa disso, por desrespeitar a lei. Então, esse mandamento que chega e diz que nós temos que reservar e separar um dia para nós cultuarmos a Deus, independente do trabalho que você tem, pessoal, não obrigação. Aquilo que você tem obrigação, que você recebe, por aquilo que você está executando o trabalho, você assinou um contrato e você é obrigado a cumprir. Se você não cumprir, misericórdia, você não tem pagamento. Agora, quando é uma coisa pessoal nossa, é preferível eu chegar e demorar um pouco tempo a mais para eu realizar e concretizar o meu sonho, do que eu chegar e deixar de agradecer aquele que me criou, deixar de agradecer aquele que me salvou. Então, vamos continuando. Esse daí é um outro mandamento. Faz parte do mandamento do sétimo dia. Continue. Aí chegamos nesse daí. Ou seja, até aquele quarto mandamento é o mandamento que se refere a Deus. E tudo que vai daí para frente, até o 10º mandamento, procura lá o 10º mandamento, Diogo. Isso aí nós falamos. Esse é o 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a tua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Interessante esse mandamento. A gente começa a pensar o seguinte, só depois que eu li o comentário que eu fui entender, por que Jesus não citou esse mandamento? Jesus, ele citou dos 6 mandamentos relacionados ao homem, a nós, que nós temos que observar. Jesus, ele não citou esse, mas ele chega e fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí esse homem, olha só o que ele chega e vai falar lá, no versículo 20, replicou o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Olha só, é fácil chegar e falar, não roubarás, não matarás, não furtarás, não honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho. Tudo isso eu tenho observado, gozado, né? O fato da gente chegar e não tirar a vida de alguma pessoa, não diz que a gente não matou ninguém. O fato da gente chegar e não dizer falso testemunho, não diz que eu não pensei mal da vida de alguém. O fato de eu não adulterar com uma outra pessoa,
não diz que eu não cometi esse pecado. Olha só que interessante. Mas quando nós lemos a palavra, quando nós olhamos a lei, e aí existe um grande problema, né? Que quando você vai na justiça por causa de uma lei, e você usa do artifício da lei para você chegar e livrar o seu defendido, né? O advogado, no caso, que ele vai chegar e livrar o seu defendido, não significa que essa pessoa que é livre da condenação, ela não cometeu o pecado, ela não cometeu a falta. E aí esse jovem, ele chegou e não ficou satisfeito. Por quê? Aí eu vou fazer uma pergunta, olha só que interessante. Por que esse jovem, ele chegou e ele ficou com uma pulga atrás da orelha? Sabe por quê? Muitos de nós, a gente chega e pensa o seguinte: uma vez que eu aceitei Jesus na minha vida, eu estou salvo para sempre. Desde que você entenda o significado de salvação, sim, você está salvo. Aí eu vou dizer para você qual é o significado de salvação. Pegando no dicionário. Salvação é um ato ou um efeito de você ser liberto de alguma coisa. Redenção, que é a mesma coisa que ser liberto. Resgate. Remissão. Remissão é a mesma coisa que alguém ter compaixão de você e te perdoar. A salvação, quando Jesus ele nos dá, é tudo isso e muito mais. Ele restaura a nossa vida, ele nos restaura dos nossos pecados, ele nos restaura do nosso afastamento de Deus. E muitas vezes nós não temos o sentido, a ideia, nós não entendemos o sentido dessa tão grande salvação que Ele deu. Porque a gente não entende ainda, até hoje, o significado da morte de Jesus na cruz. A gente pensa única e exclusivamente assim: Ele pagou os meus pecados naquela cruz. Só que a gente enxerga o nosso pecado uma coisinha muito pequenininha. E o tamanho da morte de Jesus foi muito grande. Porque não foi simplesmente uma morte, foi um sofrimento que Jesus ele passou. E aí a gente vai ver que isso daí incomodou demais esse rapaz. Incomodou tanto que ele chegou, ele ainda pergunta para Jesus por que ele falou: que me falta ainda? Sabe por quê? Esse rapaz, ele não estava satisfeito com a vida que ele levava. Não por ele ser rico, que provavelmente ele ajudava os pobres também. Mas ele observava os mandamentos e faltava e tinha um vazio dentro do seu coração. E aí quando Jesus começou a falar da vida eterna e anunciar o reino de Deus, talvez tivesse dentro do coração esse homem: por que eu não tenho paz? Sendo que Jesus ele já me abriu a porta do céu, porque eu observo a lei. Que Jesus ele não veio para chegar e revogar absolutamente nada da lei. Ele não veio, ele só veio para cumprir. Tanto é que ele chegou e no final ele falou, citou o segundo grande mandamento, que condensa todos os 6, que só faltou o último, que é a questão da cobiça. Aí a gente vai ver que Jesus, de propósito, ele não chegou e não falou do último mandamento. Porque olha só o que Jesus ele chegou e falou. No 21 ele vai falar assim: se você quer ser perfeito, e perfeito não significa ser perfeito em todas as coisas, Jesus está querendo dizer assim: se você quiser ser completo, aí é que eu vou falar. Muitos de nós acha que está completamente salvo, mas ele não se sente completo. E aí existe um vazio e uma interrogação dentro do coração. Será que quando Jesus voltar, eu vou subir no céu com Ele? Mesmo a pessoa tendo aceitado Jesus e confessado a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Tem muita gente por aí, a gente não fala isso daí, por exemplo, né? A gente chega e fica falando, por exemplo, das religiões
dos crentes pentecostais, muitas vezes que eles chegam e falam com questão de perder a salvação, mas o entendimento da salvação não é por causa deles, mas mesmo dentro de nós, muitos não têm um entendimento correto do significado da salvação. E aí Jesus ele vai continuar falando assim, bom, se você quer ser completo, ou seja, se você quer fazer parte, você entender realmente, sabe, desse pé que você pode ter o direito de entrar nos céus, ele vai falar assim, vende todos os seus bens, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu. O que é esse tesouro no céu? Você vai ter a sua morada no céu. Isso é o que Jesus ele promete para todos nós. Quando você aceita Jesus no seu coração, ele chega e fala assim, eu vou preparar uma casa para você no céu, eu vou preparar a sua morada. Mas aí Jesus ele vai falar o seguinte, depois vem e me segue. A salvação, ela está e ela existe no seguir e servir a Jesus na nossa vida. Porque se eu não seguir Jesus e não servir a Jesus na minha vida, eu não vou ter entendimento nunca do significado da salvação. E aí Jesus ele chegou e deu checkmate para esse homem. Aí ele vai falar o seguinte, olha só o que diz no 22. Depois que o jovem ouviu essa palavra, ele se retirou triste por ser dono de muitas propriedades. Aí a gente vai entender o significado desse 10º mandamento. Coloca lá para nós novamente o 10º mandamento. Lá no final de Êxodo. Irmãos, quando a gente começa a ler esse versículo, não cobiçarás a casa do seu próximo, a mulher, o servo, a tua serva, boi, jumento, nem coisa alguma. A gente pensa o seguinte, a gente pensa que é o nosso olho de inveja. A gente pensa que é o nosso olho de desejo. Mas irmãos, a partir do momento em que dentro do seu coração você cobiça alguma coisa, deixa eu pegar o significado de cobiçar, para ser exato aquilo que está escrito. Ixi, eu me perdi aqui, olha gente. Mas vamos lá. O significado de cobiça. O que é o significado de cobiça? Cobiça é desejo. Cobiça é desejo ardente de possuir ou conquistar algo. É uma ambição ou uma ganância. E a cobiça, irmão, sabe o que faz a cobiça? Ela nos afasta da presença de Deus. No caso desse homem rico, era o seguinte: qual é o rico que você conhece ou você já ouviu falar que chegou uma hora e ele falou, bom, eu não quero mais ganhar dinheiro, eu não quero mais porque aquilo que eu tenho já está bom demais para mim, eu posso viver o resto da minha vida e ainda viver bem e poder ajudar quem eu quiser. Qual é o rico que você conhece? Ou seja, o rico, ele fica cada vez mais rico, mas não porque ele é abençoado, ele descobriu o caminho de poder ganhar dinheiro. Não, o próprio coração dele já foi fechado dentro dessa cobiça. A questão do 10º mandamento é um dos mandamentos mais perigosos que existem. Sabe por quê? Quando a gente chega e lê esse 10º mandamento, a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa, pode ser talvez, é na questão do adultério, só que ele não está falando absolutamente quase nada sobre isso aí. Quando a gente cobiça, irmãos, isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. A cobiça ela envolve sentimento, a cobiça envolve amor, a cobiça envolve paixão, a cobiça envolve realização. Porque assim, quando você tem um objetivo na sua vida e você luta por isso daí, para conquistar isso daí, você tem que lutar com todas as armas da verdade, da pureza e da santidade que Deus ele dá. Agora, quando você luta e deseja uma determinada coisa e fala, eu faço qualquer coisa para alcançar, sabe o que você está fazendo? Você está dando autoridade para o diabo, você está abrindo a sua porta
para o diabo entrar na sua vida e te dar tudo aquilo que você está querendo, tudo aquilo que você está almejando. Irmãos, dentro da Bíblia tem um monte de casos. Vamos lá no Antigo Testamento que nós vamos olhar. Olha só o que Davi ele fez. Davi ele olhou para uma mulher e desejou, ou seja, cobiçou. E Jesus ele chegou e ele fala num dos mandamentos, quando ele vem anunciar o reino de Deus: qualquer um que olhar, simplesmente olhar com outros olhos para uma mulher, esse daí já pecou. É melhor você arrancar o teu olho para você entrar no céu, do que você chegar e você ir para o inferno com esse olho pecando porque você desejou alguma coisa. Olha lá Sansão. Sansão lá no passado, o que ele gostava, o que ele mais adorava? Pô, ele foi um homem separado para servir a Deus. E o serviço que ele tinha, sendo separado para servir a Deus, era coisa simples, irmãos. Era ele chegar e defender o direito do povo dele de ser feliz. Só que o que ele colocou na frente disso aí? Ah, não, eu quero casar. Eu quero casar, eu quero chegar e encontrar a mulher da minha vida. A única coisa que os pais dele chegaram e falaram para ele, o pai dele chegou e falou para ele: olha, filho, vai procurar uma mulher que faça parte do nosso povo. Mas por que faça parte do nosso povo? Vai procurar uma mulher que conhece a Deus, serve a Deus como você serve, porque ele servia a Deus. Aí o que ele fez? Falou: meu pai não está com nada. Quantos de nós já chegou e falou isso do seu pai e da sua mãe? Quando eles chegaram e traziam um conselho bom, não estou falando conselho mal, tá, irmãos? Não estou falando conselho mal, mas conselho bom. Quantos de nós chegou e falou: não, meu pai não está com nada, minha mãe não está com nada, eu é que sei das coisas da minha vida. Todos nós, quando nós não ouvimos conselhos bons, o que a gente faz? Quebra a cara. E aí Sansão, ele foi, chegou e buscou e achou uma mulher aonde? Dentro de um dos maiores inimigos do povo de Israel. E aí o que essa mulher fez? Fez ele perder a sua força, grande coisa. O problema dele não estava dentro da força dele. A questão foi que ele deixou de servir a Deus. E olha só, né? A gente volta sempre na questão da igreja. A gente volta sempre na questão da gente adorar a Deus. A gente sempre volta na questão de que a gente tem sempre que andar na linha com Deus. E aí a gente vai ver o seguinte: Jesus ele chega e ele não fala abertamente, mas nas entrelinhas ele chega e fala: como é perigoso nós cobiçarmos alguma coisa. Não precisa nem cobiçar a casa do próximo, irmãos, não precisa nem cobiçar o seu amigo, não precisa nem cobiçar a vida, sabe, do seu conhecido. Basta chegar e você ter um objetivo e você querer alcançar esse objetivo a qualquer custo, não é a qualquer custo. Tem que ser ao custo e à vontade de Deus. Se não for dentro da vontade de Deus, irmãos, é melhor que você nunca consiga isso daí, do que chegar e você fazer isso e depois você tiver com a sua vida totalmente amarrada. Pensa no seguinte: por que esse jovem ele chegou e ele sendo religioso, e aí eu chego e falo, a gente cansa de ouvir, irmãos, a gente cansa de ouvir as pessoas chegarem e falar: não, o Deus que você tem eu também tenho, o Deus que você conhece eu também conheço, o Deus que você serve eu também sirvo. Agora, é o fato da gente ir para a igreja, estar sempre na igreja, que faz com que nós venhamos a ser diferentes? Não, não é isso. A gente vai na igreja para a gente adorar, a gente vai na igreja para ouvir a palavra, a gente vai na igreja para orar, a gente vai na igreja para a gente chegar e agradecer. E aí, dentro do nosso coração, se a gente conseguir entender qual é o recado que Deus ele sempre dá para as nossas vidas, glória a Deus por isso. Mas é na igreja que vai acontecer essas coisas. É na igreja, na casa de Deus que vão acontecer essas coisas. Lá fora no mundo, é mundo de confusão. Você recebe um monte de influência o dia inteiro.
E nem sempre a influência ou a indicação, a direção que você pega para a sua vida vai dizer que isso daí é de Deus. Irmãos, sabe? Todo mundo, quase, tirando os ateus, quase todo mundo acredita em Deus. Acredita que existe uma força maior. Alguém que controla todas as coisas, alguém que está lá no cosmos comandando o universo. Mas esse alguém que está no controle de todas as coisas, ele quer falar com a gente. É através de Jesus que ele fala com a gente. É através de Jesus quando ele chega e fala: vende tudo isso, larga tudo isso e me segue. Ou seja, o fato de eu aceitar Jesus, eu já dei o primeiro passo, como Jesus ele falou, você já tem um tesouro no céu. Agora, para você chegar e se apoderar desse tesouro, segue Jesus. E aí é onde muita gente falha na vida. Sabe por quê? Eu não vou abandonar. Eu não vou abandonar o meu prazer. Eu não vou abandonar minha profissão. Eu não vou abandonar minha família. Eu não vou abandonar a coisa que eu mais amo na vida. E aí, quando a gente começa a ver, conversar com muita gente, a gente vai ver que a coisa que as pessoas mais amam na vida, sabe quem é? Infelizmente, não é Deus. Quando a gente começa a conversar, e com muito crente, tá, irmãos? Quando a gente começa a conversar com... Eu não estou nem falando das pessoas no mundo, porque elas ainda não chegaram a conhecer Jesus. Eu estou falando com os crentes. Quando a gente começa a conversar num papo mesmo, sabe? De chegar e se abrir, a gente vai ver que tem muita gente que não ama a Deus em primeiro lugar na sua vida. Aí mais para frente, partindo para o encerramento, que é a coisa que Jesus mais adorava fazer, era chegar e pegar uma situação do dia a dia para ele ensinar quem estava junto com ele. E aí Pedrão, que era sempre o primeiro, ele chegou e falou: nossa, se esse cara que observava a lei, ele não conseguiu ter a vida eterna, Pedro chega e fala para Jesus, não está em Mateus, está no outro livro sinótico, Pedro ele chega e fala para Jesus: quem pode ser salvo? Aí Jesus ele fala uma coisa que é interessante. Ninguém pode ser salvo. Nenhum de nós pode ser salvo se Deus não quiser. Porque aquilo que a gente acha que é impossível, porque para nós é impossível, irmãos, a gente conseguir alcançar a salvação. Para nós é impossível. Mas se Deus ele chegar e der esse direito para a nossa vida, ou seja, abrir a porta e chegar e falar: toma a salvação, glória a Deus por isso. Jesus ele chega e fala que para Deus isso tudo é possível. E aí o que é mais interessante, que aí Pedro fica feliz, né? Bom, então nós estamos no caminho certo, que a gente chegou, largou tudo e estamos aqui para te servir. E olha só o que Jesus ele vai chegar e vai falar nos versículos finais. No versículo 28 ele vai falar o seguinte: aquele que o segue, quando na regeneração, ou seja, na restauração total, o Filho do Homem ele se assentar no trono da sua glória para julgar, ele vai chegar e vai falar também vós, ou seja, aqueles discípulos dele, eles vão se assentar no trono juntamente com Jesus para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, Jesus ele já está indo no além. No além é naquele momento em que ele já está julgando todo mundo e condenando aqueles que não seguiram, não serviram de coração. E falando, não que aqueles discípulos eles estariam julgando como Jesus, porque o único que vai julgar é Deus. Mas eles estariam presentes. O fato de você estar presente no tribunal de Deus ao lado de Jesus significa o que, irmãos? Você já está no céu. Você já tem a sua vida eterna. E aí Jesus ele vai terminar. Que aí a gente vai falar
como é importante a gente se desgarrar da cobiça. Porque a cobiça, ela nos cega, irmãos. A cobiça, o 10º mandamento, ele não nos deixa a servir a Deus como tem que servir. Ele nos faz escravo e idólatra da nossa cobiça. A nossa idolatria não fica ligada à imagem e escultura, mas quando você chega e faz da sua cobiça o seu alvo, você é escravo. Então, a partir do momento que você é escravo, o 2º mandamento da idolatria é essa cobiça. E essa cobiça, ela é tão perigosa, porque a gente chega e pega um dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe para que você tenha uma vida longa dentro dessa terra. E aí a pessoa chega e fala assim: não, ixi, eu adoro pra caramba meu pai e minha mãe, eu gosto muito deles, mas assim, eles lá e eu aqui. Que filho é esse? Que filho é isso? É honrar? Irmãos, honrar está muito longe disso daí. Honrar está muito longe disso aí. Honrar, acima de tudo, é você chegar e cuidar do seu pai e da sua mãe. Honrar é você chegar e você colocar o seu pai e a sua mãe num lugar de estima que está acima do teu coração. Agora, quantos de nós pode chegar e falar isso daí? Se você pode falar isso da sua vida, que você honrou o seu pai e sua mãe e colocou nesse lugar de cima, glórias por isso. Agora, e os nossos filhos, eles fazem isso? Será que todos fazem? Irmãos, esse é o grande problema, porque a cobiça ela faz nos cegar de todas as coisas de tal maneira que a gente não consegue enxergar Deus. E aí Jesus ele chega e fala: aqueles que conseguem se desgarrar dessas coisas, e ele vai falar nesse penúltimo versículo, ele vai dizer assim: quem tiver deixado casa, irmão, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Interessante, né? Parece que a gente tem um contraponto. A gente pensa o seguinte: a gente pensa assim, não, mas Jesus está falando ao contrário agora. Não, Jesus não está falando ao contrário. Jesus ele está chegando e falando o seguinte: tudo aquilo que você preza dentro do seu coração como principal na sua vida, deixe em segundo plano, porque o primeiro plano é Deus. Porque se eu não honrar a Deus, se você não honrar a Deus, se você não chegar e você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, irmãos, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser a pessoa mais próspera e abençoada do mundo. Mas eu vou dizer, você vai perder a salvação. Jesus ele falou certa vez que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas você perder a sua alma. Os prazeres da vida, eles não podem nos afastar da presença de Deus. Então Jesus, quando ele chegou, falou: não é para largar e falar, não quero mais saber de você e da minha família, não. Jesus ele chegou e falou: quando você coloca Deus em primeiro lugar, e Pedro é um exemplo, tá, irmãos? Pedro ele tinha família, ele não abandonou a família dele, tá? Para chegar e servir a Jesus. Por um tempo ele foi lá atrás de Jesus para ele aprender o significado de todo esse chamado que Jesus ele teve. Mas quando a gente chega e vai começar, a gente vai chegar e ver a vida de Pedro, depois que Jesus foi para o céu, voltou para o seu lugar de glória, a gente vai ver pelas entrelinhas que Pedro ele cuidava da sua família. Certa vez quando Jesus ele chegou e estava pregando o reino de Deus, Pedro levou quem? A sua sogra para Jesus orar. Então se a gente pensa assim, não, Pedro largou a família, não largou. Ele colocou o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Então a gente não tem que largar nada, irmãos. Não temos que largar trabalho, não temos que largar família, não temos que largar ninguém. A gente só precisa colocar Deus na frente de todas as coisas, para que a gente seja uma pessoa abençoada e a gente tenha essa certeza da tão grande salvação que o Senhor coloca nas nossas vidas.